Vamos ler a palavra, Jonas, capítulo de número 4. Eu peço à igreja, vamos colocar mais uma vez em pé, para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Nos diz assim a palavra do Senhor: Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor e já fomos tão edificados pela palavra do Senhor, da mesma forma exortados a confiarmos plenamente no Senhor, neste dia que é um dia importante para a nossa nação, mas ao mesmo tempo somos lembrados de que a agenda da igreja é muito mais importante do que qualquer agenda desse mundo. Há uma missão que o Senhor deixou a nós, e um dos grandes exemplos da tua palavra está registrado aqui neste livro, no livro de Jonas. Pedimos a Deus que o Senhor dê a nós a sabedoria para sermos missionários, evangelistas, anunciarmos o evangelho do Senhor a todos os povos, a todas as nações, a começar do nosso Brasil, e que o Senhor, ó Deus, possa abençoar a nossa nação, como já oramos nessa noite, mas da mesma forma como o Senhor fez com os ninivitas naquele tempo, pedimos misericórdia para o nosso Brasil, pedimos misericórdia para as igrejas, não somente da nossa denominação, mas que nós, como igreja, possamos entender o nosso papel diante da sociedade e assim, ó Pai, possamos ser sal e luz que façam toda a diferença nesse mundo de trevas. Cuida de todos nós nesse momento e que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades para entendermos mais do Senhor, experimentarmos mais da graça do Senhor e compreendermos assim os planos, os propósitos eternos do Senhor para a nossa vida. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar. Tanto Warren Wiersbe quanto Richard Phillips, eles falam desse texto, aliás, não só desse capítulo, mas de todo o livro de Jonas, dizendo que este livro aponta diretamente para uma parábola do Novo Testamento. Uma parábola contada por Jesus, onde Jesus dá uma repreensão, uma exortação severa aos fariseus legalistas, aos fariseus que se achavam tanto quanto Jonas. E a parábola a que tanto Richard Phillips quanto Wiersbe se refere
é a parábola do filho pródigo. E eles fazem de uma forma muito interessante. Eles dizem assim: o primeiro capítulo lembra que Jonas era o primeiro filho, aliás, o filho mais moço, o filho que pediu a parte da herança e foi distante da casa do pai, se afastou do pai. Assim também lá no primeiro capítulo nós vemos Jonas se afastando da presença de Deus. Ele não quer mais estar ali na presença de Deus, ele quer o lugar mais longe possível de Deus, do povo de Deus, das coisas de Deus. Então Jonas no primeiro capítulo seria comparado ao filho mais novo, ao filho rebelde, que gastou toda a herança do pai, que andou por caminhos tortuosos, totalmente fora do padrão da vontade de Deus. Mas agora aqui no capítulo 4, segundo esses dois estudiosos, eles dizem que Jonas é o filho mais velho. E Jonas está tomando atitudes iguais ao filho mais velho da parábola. Vamos lembrar que quando aquele jovem volta arrependido para sua casa, humilhando-se diante do pai, o pai o restaura a sua dignidade de filho. Ele mesmo pensa em ser um escravo agora do pai, que era melhor ser escravo do pai do que estar longe da casa do pai em qualquer outro lugar. A casa do pai, a presença do seu pai era muito mais importante para ele agora. Mas aquele filho mais velho, que talvez nunca experimentou tantas podridões, tantas incertezas, tantas dificuldades na vida, ele tem dificuldade agora de perdoar o seu irmão. Ele não aceita aquilo que o pai faz com seu irmão mais jovem. E esse é o retrato de Jonas. Esse é o retrato, aliás, aquela parábola retrata não somente Jonas, mas retrata todos nós. Porque há momentos da nossa vida que nós nos afastamos da presença de Deus. Há situações, há questões no nosso coração que são totalmente contrárias à vontade de Deus. E nós temos que lutar com isso o tempo todo. Nós precisamos experimentar o arrependimento, não apenas naquele dia da nossa conversão, mas o arrependimento e a mensagem da graça de Deus precisa ser experimentada todo dia. Todo dia é dia de se arrepender e crer que Cristo pagou o preço do nosso pecado. Todo dia é dia de colocar diante do Senhor o nosso pecado e pedir a Ele perdão, graça, misericórdia. Porque muitas vezes nós somos como o primeiro filho, aliás, como o filho mais novo, não é? O filho que se afasta do caminho do Senhor. Mas muitas vezes também nós somos como o filho mais velho, né? O primeiro filho, o filho que não quer perdoar, que tem uma dificuldade tremenda em perdoar e que talvez não compreendeu o que é a magnitude da graça de Deus. Ele não entendeu o que é plenamente a graça do Senhor. É muito interessante que outro estudioso, o Robert Palmerson, ele fala de que se nós pudéssemos em uma palavra resumir este livro, essa palavra seria compaixão. Um Deus que tem compaixão de uma nação totalmente terrível, um Deus que tem compaixão de um profeta totalmente desobediente, que foge das coisas, do plano, da vontade de Deus. Então, se nós podemos resumir o livro, segundo Palmer Robertson, ele diz que a palavra usada, ou melhor, para descrever o livro é compaixão. Nós temos um Deus que se compadece. Nós temos um Deus que é longânimo e assaz benigno. Nós temos um Deus que vai atrás do pecador, que não desiste do pecador. Como diz o Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me perseguirão todos os dias da minha vida. Deus vai atrás de Jonas novamente aqui, porque Jonas está indignado, e nós sabemos o que aconteceu, né? Ele agora resolveu obedecer ao Senhor, porque ele sai do ventre daquele peixe, o peixe vomita a Jonas, aliás. Tem um outro estudioso que diz assim, quem será que ficou mais aliviado? Jonas quando saiu do ventre do peixe ou o peixe quando se livrou de Jonas? É interessante, né? Uma questão para a gente perguntar, quando chegar no céu, perguntar para Jonas, e aí Jonas, quantas náuseas você causou no peixe? Mas olha só, agora ele resolve obedecer à palavra de Deus, ele vai aos ninivitas, ele vai anunciar aquilo que Deus havia dito a ele. Com fidelidade ele fala de que se eles não se arrependessem, Deus derramaria o juízo sobre eles. Então ele está sendo até um profeta fiel,
Parece que a motivação dele não era lá muito boa, mas aí a gente pode lembrar o que Paulo escreve lá aos Filipenses: independente da motivação do pregador, se a palavra está sendo pregada, é isso que importa. Não é? Então a gente vê isso em muitos movimentos por aí. Há muita gente usando da palavra de maneira errada, com motivação errada, mas se for a palavra pregada, Deus vai usar de alguma forma e Deus vai cumprir os seus propósitos. Parece que Jonas não está assim com a motivação lá muito boa, porque ele é muito objetivo na mensagem, ele não quer muito papo não, ele sai ali pelas ruas da cidade dizendo em poucas palavras, né? Se vocês não se arrependerem, Deus vai derramar juízo. E não para surpresa de Jonas, porque era o receio, era o medo que Jonas tinha, o texto vai dizer no último verso do capítulo 3, viu Deus o que fizeram, ou seja, todo aquele arrependimento que toda a nação se voltou para o Senhor, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Nós já falamos sobre isso, não é que Deus mudou de ideia, Deus não muda de ideia, mas no nosso prisma, na forma de que eles pudessem olhar, né, e o próprio Jonas pudesse perceber, Deus não mais iria destruir aquela cidade, porque houve arrependimento. E era esse o problema de Jonas, ele não queria que Deus fizesse isso. Ele não queria que Deus derramasse toda essa graça sobre os ninivitas. E aí a gente aprende algumas coisas no texto. Quando a gente tem uma visão errada ou pequena da graça de Deus, o que acontece no nosso coração? Tem algumas lições assim que faz a gente pensar um pouquinho. Vamos ver a primeira lição aqui no começo do capítulo. Quando a gente não compreende a plenitude da graça de Deus, o nosso coração fica amargurado ou iracundo. E é o que está acontecendo com Jonas. Jonas não está entendendo totalmente a graça de Deus. Apesar dele ter experimentado a graça maravilhosa de Deus lá no ventre do peixe, porque ele estava praticamente morto ali, e até alguns estudiosos pensam que ele realmente morreu lá no ventre do peixe, por causa da palavra de Jesus, né? Assim como Jonas, ele ressuscitaria ao terceiro dia, não sabemos exatamente, parece que não, parece que Jonas se manteve ali vivo, mas numa situação delicadíssima, prestes a morrer, ele experimentou a graciosidade de Deus, a compaixão de Deus sobre ele, mas ele tem dificuldade de compartilhar isso com os ninivitas, principalmente com os ninivitas. E aí o texto vai dizer isso, verso 1 do capítulo 4. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Irmãos, o que aconteceu com Jonas aqui acontece com a gente todos os dias. Quer ver exemplos? Quem gosta de frio aqui, chuva e esse tempo que está acontecendo aí nos nossos dias? Alguém aqui? Pouca gente reclama, não é verdade? Eu pelo menos não gosto, eu gosto de calor. E a gente fala, poxa, de novo esse frio, de novo, né? Tá calor, daqui a pouco esfria de novo. E a gente fica frustrado, porque até fazemos planos do que fazer no dia e de repente a chuva, o mau tempo atrapalha. Tudo, ou sempre quando algo foge do nosso controle, do nosso planejamento, da nossa vontade, a reação da gente é ficar irado. O que causa ira no nosso coração é a frustração. E Jonas está frustrado com Deus, ele desgostou-se novamente e ficou, o texto diz assim, ele não ficou apenas irado, ele ficou extremamente irado. E isso acontece quando a gente tem um problema na nossa vida, que nós não queremos passar. Isso acontece quando as coisas caminham de forma como nós não gostaríamos, e a gente começa a alimentar um coração amargurado, iracundo, bravo, chateado com todas as coisas. É o que está acontecendo aqui com Jonas. E aí o texto diz que ele orou novamente ao Senhor. Olha que interessante, agora ele toma uma atitude correta. Antes, quando ele ficou extremamente irado com Deus, ele fez o quê? Fugiu da presença de Deus. Agora não. Houve um crescimento. Apesar de ser um profeta teimoso, um crente que pisava muito aqui na bola, mas ele cresceu de alguma forma. Ele aprendeu que apesar disso não adiantava fugir de Deus. E ele fez o quê? Ele orou ao Senhor. Ele apresentou a sua queixa ao Senhor. E ele faz isso, E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal.
Ele busca ao Senhor, ele fala: Senhor, eu não gostei, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Os ninivitas são os nossos maiores inimigos, eles nos torturaram a vida inteira. Eu vi as torturas que eles fizeram com o nosso povo, com os povos vizinhos. São arrogantes, são terríveis, não podia ter toda essa conversão, esse arrependimento. E Jonas tem toda uma dificuldade de lidar com essa questão, porque ele talvez ainda não entende plenamente a graça de Deus. E aí ele faz um pedido, verso 3: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Não é isso que a gente faz? Tem hora que as coisas vão tão contrárias à nossa vontade que a gente começa até a desistir da própria vida, né? Ah, Senhor, não quero mais viver não. Não dá mais, né? Estou cansado, não quero mais viver. Nós somos iguaizinhos a Jonas. Em todo tempo nós agimos assim, quando as coisas fogem da nossa vontade, do nosso controle. E disse o Senhor a Jonas. Aí Jonas recebe algumas perguntas de Deus. E a primeira pergunta que Deus faz é razoável essa tua ira? Pondera aí, Jonas. É justa, é razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, fez uma enramada, uma espécie de tabernáculo ali, talvez com folhas, com palha, alguma coisa assim, para se proteger, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Lembra? Em 40 dias, se não se arrepender, Deus vai destruir. Olha o coração de Jonas: eu vou ficar aqui 40 dias, eu vou olhar para a cidade, eu vou insistir com Deus para Deus destruir tudo. A teimosia de Jonas é um negócio impressionante. Mas será que nós não somos assim também? Será que a gente não é igualzinho a Jonas? E Jonas está agindo dessa forma porque ele não compreende toda a graça de Deus, toda a maravilha ou a maravilhosa graça do Senhor. A gente pode dar alguns exemplos na palavra do Senhor. A gente pode lembrar de vários personagens. Aliás, a palavra de Deus faz a questão de mostrar que só um não tem um coração assim. Que só um é o varão perfeito. Que só um não tem ídolos no seu coração. E esse é Cristo. Todos os demais, de alguma forma, falharam. Quando a gente olha para Abraão, o pai da fé, quantos erros por falta de fé ele teve? Ele mentiu algumas vezes, ele ficou com medo. Ele não acreditou nas promessas de Deus. Quantas coisas Abraão tentou fazer do seu jeito? Quando a gente lembra do neto de Abraão, de Jacó, que durante toda a sua vida resolveu tomar atitudes de enganador, o tempo inteiro tentando fazer do seu jeito, tentando tramar as coisas conforme a vontade dele, quando Deus havia dito a ele no seu nascimento, ou para a família, de que ele seria a linhagem, a descendência do Messias, a bênção estaria sobre ele, não precisaria ser do jeito dele. Mas em todo tempo Jacó tenta fazer do seu jeitinho, e eu costumo, quando falo de Jacó, eu acredito que Jacó era brasileiro, porque brasileiro gosta de dar um jeitinho nas coisas, né? Jacó era assim. Jacó sempre tinha um jeitinho, mas como Deus pesou a mão sobre Jacó, e vamos lembrar um pouquinho da história, quem ele mais ama? Quando está ainda em casa, os irmãos lembram quem ele mais ama? Havia uma relação errada ali na família, né? O pai amava mais a Esaú e a mãe amava mais a Jacó. Já começou errado aí. Não dá para amar os filhos um mais do que o outro. O inimigo está agindo na família da fé, na família cristã. O inimigo age na nossa família. Pensem que não, ele age, fique esperto. Porque senão você dá brechas ao inimigo, ele causa confusão no nosso lar. Assim como causou na confusão no lar de Isaac e de Rebeca. Mas é muito interessante como Deus é um Deus que disciplina aqueles a quem ama. Porque depois de muitos anos, quando Jacó volta, aliás, quando Jacó vai embora para a casa de Labão, o quanto ele foi enganado ali por Labão, nós sabemos lá da história, né? Aquele que se achava o inteligente, o espertão, começa a ter prejuízos pelo seu próprio sogro. Mas ainda quando ele volta, ele não volta transformado. Deus ainda prometendo, dando graça a ele. Eu vou derramar graça sobre você. Na viagem que ele fez lá para a casa de Labão, Deus aparece ali a ele, dá promessas a ele, mas mesmo assim Jacó tem uma dificuldade de viver do jeito de Deus. Ele quer fazer as coisas do seu jeito. Ele é tão teimoso quanto Jonas, ele quer fazer as coisas da sua forma, ele não quer obedecer a Deus. E ao voltar, ele dá um jeitinho na situação, porque ele pensa, meu irmão está lá vivo,
Meu irmão vai acabar comigo, então ele manda presentes de reis para o seu irmão. E Jacó vai assim, tentando dar um jeitinho em toda aquela situação, até que ele tem um encontro com Cristo no Vale de Jaboque, e Cristo faz a grande pergunta: qual é o teu nome? E Jacó precisa confessar. Ele sabia com quem ele estava ali lutando, ele descobriu que ele lutou com o próprio Deus e prevaleceu. Mas agora ele tem que confessar: Senhor, eu sempre fui um enganador, desde o ventre da minha mãe. Eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso me arrepender. Mas é interessante que quando ele volta, o seu pai, que estava tão velhinho, tão doente, que precisou toda aquela trama para enganar o pai, para ganhar a bênção da primogenitura, o pai ainda está vivo e a mãe, a quem ele tanto amava, já havia morrido. Ele nunca mais viu aquela pessoa a quem ele tanto amava. Porque Deus trata da gente, não é do nosso jeito. Quando a gente faz do nosso jeito, a gente perde as bênçãos do Senhor. Deus tem, dentro dos seus decretos, Ele tem propósitos para a nossa vida, mas Ele também deixa uma certa liberdade, que nós não chamamos de livre-arbítrio, porque o nosso arbítrio, a nossa vontade está escravizado pelo mal, pelo pecado. Somos descendentes de Adão e Eva e que caíram, e nós caímos se Deus não cuidar do nosso coração. Mas Deus permite a livre agência em um certo limite. Deus dá liberdade para nós andarmos no caminho da bênção, caminho de Deus, ou no caminho da maldição, longe do caminho de Deus. E a gente vê isso na vida de Jacó, a gente vê isso na vida de Sansão, e na vida de tantos outros personagens da palavra. A caminhada, o povo de Deus no deserto, um caminho de pouco tempo, durou 40 anos. Será que com a gente não é assim também? Se nós obedecêssemos, se nós confiássemos, se nós tirássemos os ídolos do nosso coração, aliás, o tema que foi dado aqui na palestra, na sexta e no sábado à tarde, sábado à noite, né? Todos nós somos adoradores, o problema é o que nós estamos adorando, qual o ídolo que está no nosso coração. Se nós tivéssemos Deus como nosso único ídolo, nós não experimentaríamos o amargo da vida, o nosso coração não ficaria iracundo, amargurado ou extremamente irado como o coração de Jonas, mas a gente age assim, igualzinho a Jonas. Então, quando a gente não compreende a graça de Deus, a gente cultiva um coração iracundo. Mas o texto mostra também que quando a gente não compreende a graça de Deus, a gente cultiva um coração endurecido. Porque nós não queremos que Deus distribua essa graça a todas as pessoas. Nós temos uma dificuldade tremenda da compaixão ou do perdão. E se tem um tema mais importante, por exemplo, do Novo Testamento, esse tema é perdão. Mas antes da gente falar um pouquinho disso, vamos ver o que diz o texto aqui. O texto diz no verso 6, né? Jonas sai da cidade indignado ali, ele se assenta, espera que Deus ainda assim resolva destruir a cidade. Então o Senhor faz nascer uma planta e sobe por cima de Jonas, faz aquela sombra gostosa sobre a cabeça. Imagina ali o sol a pino, mais de 40 graus, 45 talvez, perto de 50 graus. Só aquela cabaninha que ele fez não deu certo, né? Ele estava ali num sofrimento tremendo, mas Deus faz surgir uma planta, ninguém sabe ao certo, alguns falam que é abóbora, né? Abóboreira, não importa aqui qual seja a planta, mas Deus no dia seguinte, Ele faz subir um verme e que esse verme vai ferir a planta e a planta vai se secar. E aí Jonas de novo fica indignado. Jonas de novo fica chateado com Deus, né? Chateado pela morte da planta, porque o texto diz isso. Jonas começa a desfalecer por causa do sol e ele começa a pedir: melhor me é morrer do que viver. Parece a gente diante dos problemas da vida. Melhor me é morrer do que viver. É a nossa atitude muitas vezes. E Deus vai perguntar novamente algumas coisas para Jonas. Verso 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta, Jonas? E Jonas responde, olha que audácia de Jonas aqui. Que audácia, né? Mas é interessante como Deus chama a gente para conversar. Isso acontece direto, lá com Isaías. Vinde, arrazoemos, vamos conversar. Com Miqueias, a mesma coisa, vem conversar. Deus convida a gente a conversar com Ele. Deus é gracioso. Ele fez isso com Adão, quando Adão pecou lá no deserto, lá no jardim do Éden, Adão e Eva. Deus vai atrás e conversa com eles. E agora Jonas, o audacioso Jonas, ele tem coragem de dizer para Deus: é razoável sim a minha ira e até a morte. Ele está chateado, indignado.
mas tomando uma atitude de alguma forma correta. Para Deus você pode falar tudo, o que você não pode fazer é fugir de Deus. Então, se você está chateado por alguma situação da sua vida, você pode correr a Deus e abrir seu coração. Mas esteja pronto ao tratar de Deus. Porque Deus não vai fazer a nossa vontade, assim como não fez a vontade de Jonas. Deus vai fazer a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, mas ele vai tratar do nosso coração. E aí Jonas recebe uma exortação de Deus aqui no verso 10. Deus fala assim com ele: tens compaixão da planta que não te custou trabalho algum, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa pereceu, e eu não vou ter compaixão da grande cidade de Nínive, com mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Você acha que uma planta, Jonas, é mais importante do que vidas, pessoas? Aqui alguns estudiosos também acham que Deus está se referindo às crianças da cidade, mas é muito improvável pela quantidade usada aqui no texto. Talvez seja esse o número mais ou menos da população de Nínive naquele tempo. Na verdade, nós não sabemos exatamente se ele está se referindo a crianças, mas dá mais a entender que ele está se referindo às pessoas ignorantes, pessoas que não conhecem a graça de Deus. E Deus está dizendo a Jonas: eu não vou ter misericórdia, compaixão dessas pessoas. Você quer que eu tenha compaixão de uma planta, mas não de vidas de pessoas e até mesmo de animais. Vejam só, Jonas tem uma dificuldade com a questão do perdão. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, esse assunto da compaixão, do perdão, salta aos nossos olhos, porque desde o início do ministério de Jesus, Jesus está falando sobre a importância do perdão. Vamos lembrar do Sermão do Monte, quando ele diz que nós precisamos amar a quem? O nosso próprio inimigo. Quando ele diz que nós temos que perdoar e buscar o perdão de Deus na mesma medida que nós já perdoamos aos nossos devedores, a oração dominical. Vejam que dificuldade, tanto que quando Jesus termina o sermão, ele diz assim, sabendo que o negócio é complicado para a gente, né? Jesus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É difícil amar o seu inimigo, é difícil perdoar as pessoas, mas peça a Deus e Deus vai te dar forças para isso, Deus vai te dar graça para isso, Deus vai te dar condições para isso. Jesus está levando a gente a pensar nisso. Da mesma forma, todo o Novo Testamento vai tocar nesse assunto do perdão. Paulo, quando fala aos Colossenses, ele diz que nós devemos perdoar mutuamente uns aos outros. E Paulo experimentou isso no seu próprio ministério. Vamos lembrar que Paulo tinha ele e Barnabé como companheiros, João Marcos, lembram disso? E ele vê que João Marcos não tinha o compromisso, a diligência que Paulo precisava ali para o ministério, e eles se desentendem. Paulo se desentende com Barnabé, e Paulo pega Silas para continuar a missão, Barnabé vai com João Marcos, mas ao final, na sua última carta, lá a Timóteo, Paulo diz o quê? Traga João Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério. Olha que coisa bonita, Paulo experimentando ali, né? Voltar com João Marcos, conversar, reconhecer que o João Marcos era alguém importante para a sua vida, para o seu ministério. Paulo experimentou o quanto é importante a gente aprender a perdoar. Porque quando a gente não perdoa as pessoas, nós estamos agindo como Jonas, nós achamos que somos mais dignos do que os ninivitas. É interessante porque a gente pode pensar um pouquinho aqui. Será que ao chegar no céu, nós não vamos encontrar algumas pessoas que nós pensaríamos assim: esse jamais estaria no céu? Por exemplo, vamos pensar em alguns personagens da história. Na sua concepção, Adolf Hitler deveria receber o perdão e a graça de Deus e ir para o céu? Depois de tudo que ele fez? Mas você garante que Adolf Hitler está no inferno? E se ele, no final da sua vida, se arrependeu e creu? E se ele foi alcançado com a graça do Senhor? Difícil. Mas para Deus não há impossível, porque a salvação é do Senhor, diz a Bíblia. O próprio Jonas diz isso.
Então nós não sabemos exatamente quem está lá no céu, quem não está. Mas nós fazemos o nosso juízo de valores, né? Não, esse daqui não pode estar no céu. Os ninivitas não podem estar no céu, porque eles são os terroristas. E a gente pode pensar em outros personagens, como Osama Bin Laden e tantos outros, né? Sim, dificilmente esses homens estão no céu, porque dificilmente eles se arrependeram e creram pelo histórico que nós vimos da vida dele. Mas o único que tem acesso ao livro da vida é quem? É Jesus. Mas deixa eu botar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira. Nós estamos vivendo um dualismo tremendo aí entre principalmente dois personagens políticos do nosso país. E se você é um bolsonarista ao extremo, com certeza você tem orado com orações imprecatórias contra o Lula, pedindo que Deus queime ele no inferno, não é verdade? E se você é um lulista ao extremo, você tem feito o mesmo. Tem feito orações imprecatórias para que Bolsonaro queime no inferno. Quando nós deveríamos aproveitar para interceder por eles e se tivéssemos a oportunidade de evangelizar eles. Eu me recordo direitinho que uma vez, até eu era muito pequeno, tinha acho que 5 anos mais ou menos, e já estava essa briga política, não com esses personagens, mas ele viu lá um outdoor de um personagem e falou, esse devia morrer e ir para o inferno. E aí eu disse assim para ele, isso não é correto. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nós precisamos orar pelas pessoas e demonstrar amor pelas pessoas, independente do que elas são, e sim do que Deus pode fazer na vida delas. Quem dera nós tivéssemos um desses dois realmente crentes, tementes ao Senhor. Porque nenhum deles são. Quem dera nós tivéssemos políticos diversos que fossem realmente tementes ao Senhor. Mas o nosso papel não é defender as bandeiras políticas, e sim levar o Evangelho, levar a graça de Deus, orar por eles. E quando, é interessante no texto lá que nós acabamos de ler e nós intercedemos, né? O texto não fala só em interceder pelas autoridades, dar ações de graças por elas. Uma dificuldade tremenda para o povo de Deus naquele tempo. Dar ação, pensa um pouquinho no que Paulo está escrevendo a Timóteo, a igreja de Éfeso. Como assim? Nós que somos crentes, nós que somos judeus, boa parte deles judeus convertidos, nós que somos crentes vamos ter que dar graças a Deus pelo imperador romano, cruel como ele é? E na época ali, o pior dos imperadores, imperador Nero, eu tenho que agradecer. E Paulo está dizendo que sim, porque toda autoridade é constituída por Deus. Nós temos uma dificuldade de trabalhar com a graça de Deus, porque a gente não compreende o tamanho dessa graça que nos alcançou. Quando nós deveríamos falar como Paulo, eu sou o pior dos pecadores. Em outras palavras, eu já disse isso algumas vezes, mas meu professor, reverendo Cleómenes, ele dizia assim, um dos meus professores, ele dizia assim, ninguém consegue falar mal da gente, ou de mim, ele dizia, né? Ninguém consegue falar mal de mim. Porque tudo que disserem contra mim é muito pouco do que eu realmente sou. Eu sou um miserável pecador. E ninguém vai conseguir falar tão mal de mim, porque Deus conhece meu coração. Mas quando a gente acha que é alguma coisa, a gente acha que não pode, Deus não pode ter compaixão de quem Ele quiser. Aliás, Jesus contou algumas parábolas assim, ele fala daquela parábola do homem que foi perdoado na sua dívida impagável, o rei perdoa aquele homem, o seu servo, mas esse homem, depois de perdoado, ele cobra a dívida dos seus servos ali, né? E os servos não têm como pagar aquele homem. E ele então coloca esses homens na cadeia. Quando o rei sabe disso, o rei fica indignado e o rei chama ele, ó, já que você não compartilhou o perdão que eu te dei, então você também vai para a cadeia. Ou podemos lembrar da parábola dos trabalhadores na vinha, que todos são convocados, chamados para ganhar 1 denário para trabalhar o dia inteiro. Só que conforme vai passando os horários, o trabalhador, o dono da vinha, passa ali na praça e pega os outros trabalhadores. Você não conseguiu trabalhar? Vem trabalhar comigo. E um trabalha algumas poucas horas, até que o outro trabalhou só 1 hora. E aí começa a recompensa, o pagamento, né? E o senhor da vinha chama aquele que trabalhou 1 hora primeiro e disse, olha, está aqui o seu salário, 1 denário que eu combinei contigo. Aí aquele que trabalhou o dia inteiro pensa, opa, se o cara trabalhou 1 hora e ganhou 1 denário, então nós vamos ganhar mais. Enquanto chegou a vez dele, que trabalhou o dia inteiro naquele sol terrível,
ele ganhou um denário também. E eles começam a ficar indignados com o senhor da vinha e diz: como assim? O homem lá trabalhou 1 hora só e ganhou um denário, a gente trabalhou o dia inteiro nesse sol. E aí o dono da vinha diz assim: eu não posso fazer o que eu quero do que é meu? E vocês acham que eu não posso ser bom com aquilo que é meu? Deus tem direito de fazer o que Ele quer com o que é dele, tudo é dele, as pessoas são dele, e nós precisamos aprender a não ser como Jonas. Nós não podemos cultivar um coração endurecido, pelo contrário, nós temos que aprender a perdoar. Nós temos que aprender a saber que tudo precisa ser entregue ao Senhor, como Jesus fez e como Pedro diz. Jesus, quando vituperado, não revidava com ultraje, mas sim colocava diante de Deus. Coloca a sua dor. Se alguém te fez algum mal, coloca diante de Deus. Não queira julgar a causa. Demonstre a graça, demonstre o amor e coloque tudo isso diante de Deus. Então, a segunda lição que o texto traz aqui é o coração endurecido. Mas há uma terceira lição que o texto traz, é o coração insensível. Porque Jonas deveria perceber que Deus é Deus soberano, que domina sobre todas as coisas, que controla as coisas diversas da vida. E o texto mostra isso. Vejam aqui, a partir do verso 6, algumas expressões. Olha só. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta. Os nomes aqui são muito interessantes, né? Senhor Deus, o mesmo nome usado ali no Éden, o Senhor Deus colocou Adão lá no Éden para cultivar o jardim. Então esse nome Senhor Yahvé fala da fidelidade de Deus e o nome Deus fala do Deus majestoso Criador que domina sobre a sua criação. Mas olha que interessante, o Senhor Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas. Aí lá na frente, no dia seguinte, ao subir da alva, o Senhor enviou um verme. Em nascendo o sol, mandou um vento calmoso. Vejam quem é o sujeito da ação o tempo todo, é Deus. Deus está no comando de todas as coisas. Deus tem os seus propósitos para qualquer situação na vida. E nós precisamos perceber detalhes do nosso dia, do que Deus faz. Sempre tem um propósito específico. Eu lembro que quando nós falávamos nas lives de segunda-feira, lá no ano passado, em questões emocionais, nós falávamos um pouquinho sobre providência de Deus. E é muito interessante, porque às vezes a gente acha que a providência é quando tudo vai bem na nossa vida. Não é verdade? Deus entrou com uma providência. Eu estava com um problema e Deus resolveu. E a gente não consegue olhar que até mesmo as coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia são também providências da parte de Deus. A nossa confissão de fé diz que Deus governa tudo por meio da sua providência. Mas a gente tem uma dificuldade com isso, né? Providência tem que ser algo bom, como assim algo ruim? E eu lembro que um dos autores que eu li e compartilhei ali com os irmãos, ele dizia assim, quando você toma uma bronca do seu chefe, você fica bravo, não é verdade? Isso é providência de Deus, Deus quer tratar do seu coração em algum ponto. Mesmo que você não goste, mas isso é providência de Deus. Então as coisas que acontecem no dia a dia, até mesmo as nossas frustrações, são providências de Deus para cumprir seus propósitos, para nos edificar, nos santificar, para fazer a gente perceber que Deus é o Deus que governa todas as coisas nos seus mínimos detalhes. E quando a gente aprende isso, a gente não cultiva um coração amargurado. Quer ver um exemplo precioso da palavra de Deus disso? José do Egito. Quanto aquele homem deveria... Se fosse, sejamos sinceros, se fosse eu ou você no lugar de José do Egito, nós seríamos terríveis. Nós cultivaríamos um coração azedo, amargurado. Ele foi injustiçado ali pelos seus irmãos, ele quase morreu, quase seus irmãos matou ele. Agora você imagina os próprios irmãos venderem ele como escravo. Você já sentiu a rejeição da sua própria família? Vender o próprio irmão como escravo. Aí quando ele está lá na casa de Potifar, porque Deus estava honrando José, de repente aquela mulher de Potifar mente e ele vai para a cadeia. Mas cadeia como assim se eu obedeci a Deus? Se eu procurei andar de acordo com a vontade de Deus? Percebam que José tinha vários motivos para ficar bravo até com Deus. Mas você não vê isso na palavra. Você vê alguns erros de José quando ele... lá ainda na casa do seu pai, né? Ele ficava instigando os seus irmãos, provocando os seus irmãos, e ali é o erro de José.
Mas José podia ter cultivado o tempo todo um coração chateado, e quando vem lá os seus irmãos, e ele chora diante ali dos seus irmãos naquele reencontro, ele diz: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus usou tudo isso, era necessário que tudo isso acontecesse para cumprir os propósitos de Deus. E José perdoa os seus irmãos. Porque José entende que Deus governa sobre todas as coisas, Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nós precisamos entender isso, que todas as coisas que acontecem ao nosso redor têm um propósito. Não para a gente se desesperar da própria vida, não para a gente desistir e dizer, é melhor morrer, é razoável sim a minha ira, sim, é razoável, Senhor, até a morte, como diz Jonas, não é para a gente fazer isso, é o contrário. É para a gente aquietar o coração e falar: Senhor, eu não entendo, eu não concordo, eu lamento, mas ainda assim eu quero seguir a tua vontade. Aliás, é isso que o livro de Jó mostra. Vamos lembrar que Jó, é muito interessante que Jó está ali num sofrimento tremendo, e ele faz uma pergunta: por que, Deus, todo aquele sofrimento? Porque meus amigos já me acusaram de tanto pecado que eu não cometi, minha esposa não me deu ali a atenção ou o apoio que eu precisava, e Jó tem no seu coração essa inquietude de saber por que, Deus. Deus não responde a Jó. Deus não responde o motivo da sua dor, de todo o seu problema. Mas Deus começa a mostrar-se para Jó. Deus começa a doar-se para Jó e dizendo: onde estava você, Jó, quando eu fiz todas as coisas? E aí, ao final do diálogo de Deus com Jó, ele diz assim: antes eu apenas conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho intimidade com o Senhor. Era isso que Jonas deveria experimentar. E eu queria terminar com a seguinte questão. Porque o texto faz uma pergunta aqui. Deus faz algumas perguntas e uma delas não foi respondida de propósito. Pensa um pouquinho, quem escreveu esse livro? Jonas. Jonas mesmo está mostrando a sua vergonha, a sua história. E a última pergunta ele não responde o que ele falou para Deus. Porque todos os estudiosos aqui pensam do mesmo jeito. Quem tem que responder essa pergunta sou eu e você. Jonas deixou para a gente responder. Então, olha só o que diz aí. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Que resposta você daria a essa pergunta? Será que nós estamos dispostos a viver a vontade de Deus? Ou queremos as coisas do nosso jeito? Será que nós estamos dispostos a não perdoar aqueles que nos fazem mal? E nem queremos que Deus perdoe porque nós somos muito mais justos do que eles? Essa era a consciência dos fariseus. Como de novo naquele ensino do Senhor Jesus, né? O publicano vai ao templo orar e o fariseu também vai. E aí o publicano ora: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Mas o fariseu não. Ah, Senhor, eu sou bonzinho, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não sou como esse publicano. E aí Jesus diz que aquele fariseu orou de si mesmo para si mesmo, a oração dele não chegou aos céus. Por quê? Porque ele acha que já é justificado, ele não precisa da justiça de Deus, não precisa da graça de Deus, mas nós precisamos entender que a graça de Deus precisa ser compartilhada com qualquer pessoa, até mesmo com seu maior inimigo. Todos devem ouvir sobre a graça e nós precisamos orar para que Deus transforme o coração de todos aqueles que precisam da graça de Deus. E Deus assim nos ajude, nos abençoe a aprendermos com Jonas e não fazermos os mesmos erros que ele fez. Deus assim nos abençoe. Amém.